Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre verbos no indicativo, tempos verbais. Você lembra algo em relação aos verbos? Ainda tem dúvidas? Então vamos procurar esclarecer um pouquinho. Acompanhe aqui comigo. Bom, primeiro vamos falar aqui de um texto, certo? Acompanhe aqui um trechinho comigo, a leitura. Vamos falar do texto do causo As Sete Velhas da Estrada, tá bom? Então acompanhe aqui comigo. Perto da encruzilhada, onde está a estrada para a cidade velha, Otavinho avistou 7 velhas à beira do caminho. Estavam 3 de um lado e 4 do outro. Vestidas de branco, pareciam rezar, dispostas na forma de um triângulo. Aquilo assustou o cavalo, que refugou, mas o cavaleiro insistiu. Passaram pelas estranhas figuras e foram embora. E aí, o que você achou disso? Interessante, não é mesmo? Então, sempre a linguagem, ela se dá dentro do texto, né? Não há como falar de linguagem, de características da linguagem, sem que haja o elemento principal, que é o texto, né? Comunicação, toda a nossa comunicação se dá em forma de texto. Seja ela textos verbais, na fala, né? Seja oral ou escrito, ou textos não verbais, que são as imagens, os símbolos, enfim, certo? Muito bem, vamos falar então sobre os tempos verbais aqui. Primeiramente, nós estamos falando, né, do modo indicativo, certo? Então, todos os verbos que nós acompanharmos aqui será sobre o modo indicativo. Falando primeiramente do tempo presente. O que o tempo presente nos indica, né? Com qual objetivo, então, ele é utilizado? Ele indica que a ação ela ocorre no momento da fala, transmite a ideia de atualidade. Então, sempre há um objetivo por trás disso, né? Quando se utiliza, por exemplo, o tempo verbal presente, ele é utilizado sempre na manchete de notícias, de reportagem, por se passar ali uma ideia de atualidade. Então, aquele fato é atual que está sendo colocado ali naquele jornal, naquela revista, no site e assim por diante, certo? Olha um exemplo aqui, ó. Ele vai para a vila buscar o filho Paulo, que estuda medicina no Rio de Janeiro e agora vem passar férias no sítio do pai. Então percebam aqui que o verbo estuda está no tempo presente. Então estuda passa uma ideia de neste momento exato, atual, então que aquela ação está acontecendo, beleza? Continuando aqui, o que nós temos mais? Pretérito. O que é o pretérito, professor? Pretérito é o passado. Então, nós vamos chamar tecnicamente aqui, dentro da língua portuguesa, o passado nós vamos chamar de pretérito. Temos 3 formas. Temos o pretérito perfeito, imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Vamos falar aqui sobre o pretérito perfeito. Por que nós usamos, então, esse termo perfeito? Porque ele indica uma ação que está terminada, totalmente acabada. Então, a ação aconteceu perfeitamente, né? Então, olha um exemplo aqui. Já estavam quase chegando ao sítio do Fundão, quando, ao contornar um morro, encontraram o Berto. Então, encontraram uma ação concluída, acabada, finalizada, certo? Que mais? Imperfeito. Por que o pretérito é imperfeito? Porque não há uma certeza se aquela ação foi concluída, se ela foi acabada. Então, por isso que essa ação é imperfeita, né? Indica a ideia de continuidade e de duração no tempo. Olha um exemplo aqui. Otavinho e seu cunhado Zezinho Pereira voltavam de jipe da vila, que era como eles chamavam a cidade. Então, os verbos era, voltavam, chamavam, então estão aqui no pretérito imperfeito, beleza? E falando então do pretérito mais que perfeito, é um pouquinho mais complexo, indica sempre um fato que aconteceu antes de uma ação já no passado, né? Então é como se fosse o passado de uma ação passada, entre aspas, tá? Então, quando chegaram ao sítio do Fundão, o Berto, irmão de Tavinho, já havia chegado. Então, havia chegado, nós substituímos geralmente por chegara, né? Então, que é usado então no mais que perfeito. Beleza? Compreendido? Muito bem. Então, nesse vídeo falamos sobre verbos no indicativo, tempos verbais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.